dar continuidade ao Sermão do Monte. Hoje nós vamos entrar exatamente nas três principais contradições, ou antíteses, do Sermão do Monte. E vamos ver a primeira hoje, versículo 19, versículo 20 e versículo 21. O assunto, meus irmãos, é exatamente o que eu devo fazer na terra e no céu, ainda aqui na terra. Então Jesus vai tratar acerca de terra e céu, mas o trabalho meu para a terra e para o céu vai ser aqui na terra, no assunto de hoje. A palavra diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a Bíblia diz que tem coisas que, se nós fizermos aqui na terra, para a terra, acontecem três coisas: traça e ferrugem vai consumir, e os ladrões vão minar e roubar. Mas também, se nós fizermos a mesma coisa, evidenciando os céus, nem a traça nem a ferrugem vai consumir, e nem os ladrões vão conseguir minar ou roubar. A Bíblia, irmãos, ela tem uma expressão interessante logo no início: não ajunteis para vós tesouros na terra. Se nós prestarmos atenção o que Jesus quer dizer com isso aqui de uma forma mais profunda, não haverá confusão. Porque tem aqueles que pregam com isso aqui uma vida monástica e uma vida exatamente de total descuido com tudo. Diz: eu não preciso fazer nada na vida, que a Bíblia diz que não devo ajuntar tesouros na terra e ajuntar somente tesouros no céu. Só que é interessante notar, quando a gente parte para a amplitude desse assunto, nós vamos notar que, na maioria das vezes, quando nós mandarmos tesouros para o céu, esses tesouros têm que ser preparados aqui na terra. Então tem que haver um enriquecimento. E vamos tentar mostrar para os irmãos essa verdade bíblica. O que a Bíblia quer refletir, porque se nós retroagirmos um pouco no que nós já estudamos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: por que vocês estão ansiosos trabalhando tanto? O que está acontecendo com vocês? E lá adiante vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós vamos ver como aquietar essa situação dentro da palavra, para entender totalmente, porque existem pessoas que interpretam levando para o lado da preguiça e querem viver como simplesmente tirando dos outros
e não trabalhando de forma alguma. Quando nós abrimos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz as seguintes palavras: empenhai a vossa honra ou a vossa luta em levar vida tranquila, ocupando-vos dos vossos negócios e trabalhando com as vossas mãos conforme as vossas diretrizes. Então a palavra de Deus diz que nós devemos ter uma vida honrada, mas uma vida tranquila, ocupada com o trabalho e com a nossa própria luta, com a nossa própria força. Nós devemos criar as nossas diretrizes. Quando abrimos 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, eu até quero abrir com vocês. Segundo Tessalonicenses 3, capítulo 3, e versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, estes fazendo coisas vãs. A estes, pois, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então a Bíblia não ordena o sujeito ser vagabundo. Mas por que Jesus disse: não acumuleis? Se você olha para a humanidade, vocês têm vários tipos de pessoas com vários tipos de ocupações. Se eu perguntar para o Elton, por que você trabalha? Ele vai dizer: eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha para sustentar, e eu preciso criar um futuro sólido. Será que é pecado essa resposta dele? Não. Assim como se eu indagar de cada um de vocês, só que a nossa preocupação com o dia de amanhã, ela não pode ser de tal modo que me prenda as coisas desta vida e me impeça as coisas de Deus. Jesus disse: olha, não andais pressurosos, olhe as aves do campo. Ele não está dizendo seja vagabundo no trabalho, mas é quando a pessoa se lança de tal modo, ela tem aquela preocupação tão grande com a vida. Isso se chama falta de fé em Deus. Isso acontece conosco, principalmente quando nós somos mais jovens. Quando chegamos a uma certa idade, às vezes nós paramos e dizemos o seguinte: por que eu trabalhei tanto? Eu podia ter trabalhado menos, eu podia ter tido mais confiança e mais fé em Deus. Então existe um momento de falta de fé em Deus de tal forma que ou nós abarcamos o mundo, ou não alcançamos aquilo que tanto desejamos. Isso é exatamente o materialismo que tem tomado conta do povo. Se o João tem um carro muito bonito, eu quero ter um melhor do que ele. É uma disputa, quando não deve ser assim. E essa disputa nos leva a isto, tá certo?
Eu tenho que acreditar naquilo que está na palavra de Deus em Provérbios 10:22. E a bênção é a bênção do Senhor que enriquece. Enriquece sem acrescentar dores. Em outra tradução diz assim, sem acrescentar fadiga. A bênção do Senhor que enriquece. E às vezes eu penso, como é que a bênção de Deus me enriquece? A ponto de eu não me preocupar com os tesouros deste mundo. Meu pastor, é pecado ter? Vamos chegar lá adiante, vou mostrar para você que não é. Exatamente quando eu passo a depender das riquezas, ao invés de elas dependerem de mim. Muitas vezes, entende? As riquezas dependem tanto de mim, do que eu faço, quando tem que ser o contrário. Elas não têm que depender do que eu faço. Elas têm que depender da bênção de Deus sobre a minha vida. Tá certo? Então alguns pensam que a riqueza depende só da habilidade e da minha inteligência. Outros creem que isso traz o resultado da boa fortuna. Olha, irmão, não pode ter riqueza duradoura se ela não vier com a bênção do Senhor. E a Bíblia me mostra princípios da riqueza. Quando eu abro o livro de Ageu, você pode abrir, do capítulo 1, versículos 5 a 9, a Bíblia vem dizer que eu às vezes trabalho muito e estou juntando num saco furado. Pode anotar o texto, você vê. Eu estou trabalhando muito, mas é como se juntasse num saco furado. Tem pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos e vivem tranquilamente na vida. Tem pessoas que ganham 10, 20, 30 salários mínimos e estão numa vida aflita, necessitada, pressurosa, como se Deus não fosse aquele que tivesse cuidado da vida deles. Então existe a riqueza adquirida com a bênção de Deus, existe a riqueza adquirida simplesmente com o meu esforço. Uma traz fadiga e pode trazer decepção, quase sempre traz, mas aquela que é adquirida com a bênção de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor tem cuidado de nós e não nos deixa ter falta de nada. O Senhor dá o pão com manteiga, queijo, mortadela, presunto dentro, e ele se sacia. A outro, Deus dá o pão sem manteiga, sem nada, e ele se sacia do mesmo jeito. Isso não é conformismo, isso é reconhecimento de como a bênção de Deus vem sobre nós. Porque não é aquele que vive mais de uma forma lauda que é o mais rico, como também não é aquele que come o pão sem manteiga e sem nada que é o mais pobre. É aquele que olha o que tem exatamente como algo que Deus colocou na sua vida como bênção. Aí começa uma diferença entre o modo de eu encarar, o modo de eu querer ser e a vontade de Deus. É o que a Bíblia vem em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 12. Diz assim: vocês estão tão pobres que não trazem nem o vosso dízimo à casa do Senhor. Quer dizer, ter para dizimar é não ser pobre, mas não trazer é evitar a bênção de Deus sobre a vida. Então não adianta me cercar de riquezas se eu não tenho aquele caminho que o Senhor determinou exatamente como Ele iria fazer para aumentar o meu pão. Não que eu faça barganha com Deus. Eu não devo trazer o meu dízimo, eu não devo trazer a minha oferta para fazer barganha com Deus. Mas quando eu trago o meu dízimo, eu trago a minha oferta, você traz o seu dízimo, você traz a sua oferta, você está dizendo ao Senhor: eu estou te entregando da minha riqueza material que tu me deste.
E a hora que eu entrego a minha riqueza material, eu estou também edificando a minha riqueza espiritual. Porque o tesouro aqui na terra, que eu edifico o tesouro no céu, é com tesouro material. Está entendendo, pastor? Não é um material celestial, é um material terreno, que Deus abençoa a minha vida, e por ter abençoado a minha vida, eu agora começo a mandar tesouros para o céu. Porque eu não estou deixando a traça e a ferrugem tudo consumir, e não estou deixando o ladrão minar e roubar aquilo que Deus me entregou, não para ser meu, mas para eu ser administrador. Jó diz uma palavra: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou retornar para o seio da terra. Essa palavra de Jó é muito profunda, Valdete. Sabe o que ela quer dizer? Eu não estou preso a nada, porque tudo que está me circundando, tudo que está nas minhas mãos, o Senhor me deu, e o Senhor pode tirar. Então, como eu sirvo a Deus, eu pego as riquezas aqui, os tesouros da terra, e transformo em tesouros do céu. Isso nós vamos analisar em vários tipos, que muitas vezes a gente pensa que tesouros é simplesmente bens materiais, é simplesmente riqueza. Isso é uma parte, mas a parte maior é a parte que forma o caráter espiritual, para que nós possamos criar um relacionamento nosso com Deus e o relacionamento daqueles que estão conosco com Deus. Só para dar uma dica pequena, a Bíblia diz que os filhos são bênçãos de Deus, são tesouros de Deus. Então eles são o que na nossa mão? Eles são tesouros materiais que Deus nos deu, para que nós preparemos tesouros espirituais, preparemos a vida deles para o céu. Eu vou entrar muito nisso, se der tempo. Está entendendo, Manuel? Então, quando você olha para o seu filho, ele é um tesouro material, que não é uma riqueza no sentido de fortuna. Mas como todo tesouro é uma bênção, e todo tesouro eu reconheço e você reconhece que veio de Deus, ele é um tesouro que veio de Deus. E Deus chegou e disse assim: olha, Manuel, toma esse tesouro. Você é o administrador dele. Então o que você tem que fazer? A hora que você prepara o seu filho, ensina a criança no caminho que ele deve andar, isto é, toma pela mão e caminha com ele, você está o quê? Você está pegando um tesouro aqui na terra e está enviando esse tesouro para o céu. Você está pegando aqui e mandando para o cofre divino. Mas vamos começar a caminhar devagar, que tem muita coisa aqui para a gente ver. Então, o que eu tenho que fazer com os tesouros que recebo? Que a Bíblia diz: não juntais, daqui a pouco eu vou chegar lá. O que eu tenho que fazer? A Bíblia não me diz, irmão, em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18 a 20. Eu vou resumir. A Bíblia diz o seguinte: tudo aquilo que Deus te der, desfruta. Tudo que Deus colocar em minhas mãos tem que desfrutar materialmente e espiritualmente. Então tem que desfrutar materialmente e espiritualmente segundo a vontade de Deus. Então quem me dá tesouros materiais e espirituais é Deus. Não sou eu que vou granjear. Eu vou colocar minha vida nas mãos dele e ele vai me conceder. Eu me torno um mordomo. A hora que eu me torno um mordomo, eu passo a ter responsabilidade diante de Deus. Se eu deixar
a traça e a ferrugem, tudo consumir, se eu deixar os ladrões virem e roubarem, eu não tenho nada para mandar para lá. Essa linguagem aqui era muito conhecida na Palestina. Hoje fica meio assim. Na Palestina não tinha banco para guardar as coisas. O que era a riqueza da Palestina? O que é que representava uma pessoa ser rica? Principalmente estar bem vestida. Você vê que quando Naamã foi curado da lepra, o que foi que o peão de Naamã pediu para o rei? Pediu para Naamã, o peão de Eliseu pediu para Naamã: me dá 2 peças de roupa. O que foi que Acã, quando naquela batalha, o que foi que ele escondeu? Uma capa babilônica. Então, para o judeu, traça e ferrugem, quando eles guardavam o tecido, comiam o tecido. O ladrão minava e roubava, porque não havia os bancos como tem hoje. Então você construiu uma casa, uma aldeia de barro. Naquela casa tinha alguns locais na parede que eram esconderijos para o metal que eles tinham, o dinheiro que eles tinham. E o ladrão sabia daquilo. Eu não sei se ele chegava, batia na parede e ele dava fogo. Mas eu sei que saía quando voltava, tinha uma parede roubada e o ladrão tinha levado tudo. Jesus está dizendo: olha, não tem segurança os tesouros da terra. Por isso você pegue-os e aplique nos céus. Ele não tem segurança. E você sabe que realmente não tem segurança os tesouros aqui da terra. O sujeito faz um depósito muito grande, uma aplicação, acontece um problema no país, a aplicação cai, não cai dinheiro, mas não tem que ter segurança a nenhum tesouro material. Não tem. O tesouro espiritual não, este tem segurança. A Bíblia nos mostra que os tesouros espirituais, eles estão escondidos no céu com Cristo. Eles trazem segurança à nossa vida espiritual. Tá certo? Então nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem o ladrão mina, não rouba, não faz nada. Quero dizer mais uma coisa, quando a Bíblia diz: não ajunteis, não acumuleis. A Bíblia está mostrando que Deus se preocupa com a nossa vida material e com a nossa vida espiritual. Mas você não precisa essa luta. O que a Bíblia diz? Que o Senhor, enquanto os seus dormem, Ele dá o pão de cada dia. Enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando para nós. É que Ele pregou o pastor Roberto aqui na quinta-feira. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que trabalha para nós. Resta-nos, em primeiro lugar, confiar em Deus. Se você começar a examinar a sua vida, tudo que tem acontecido, os tesouros materiais que você tem, você vai ver que você não tinha capacidade para nada disso. Não, pastor, eu sou um cara esforçado, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso eu sou isso ou aquilo. É nada. Quem te deu vida? Quem te deu fôlego? A inteligência tua? Alguma coisa te pertence? Alguma coisa? Se você pensar bem, você adquiriu realmente ou foi Deus que te deu? Aqui que está a diferença do reconhecimento. Quando você olha para Deus,
Vê aquilo que existe na tua vida, aquilo que existe na tua casa, tua mulher, os teus filhos, a tua casa, o teu carro, os teus bens, a tua conta no banco. Você pode ver que você não tinha onde arranjar nada disso. Foi uma mão suprema, foi algo superior que tocou na tua vida, fez isso e modificou todas as coisas. Gente. Quando olha para mim, de onde eu vim, sempre fui pobre, fui de uma família pobre. Meu pai era rico espiritualmente. Fomos ricos porque nunca deixamos de comer, beber, vestir e calçar. Mas eu não tenho vergonha de dizer que houve época na minha vida que eu tinha duas roupas para vestir. Uma para ir para a escola e a outra de ir para a igreja. Entendeu como é a coisa? Uma roupa para ir para a escola, outra para ir para a igreja. Se sujasse as duas, eu assistia o culto na janela da casa, porque a igreja ficava perto, quase em frente, e eu ficava sentado na janela, ouvindo o culto do outro lado. Mas o Senhor nunca deixou faltar água, nunca deixou faltar o pão, nunca deixou faltar o calçado, nunca deixou faltar a roupa, nunca deixou faltar nada. Eu nunca pensei. Então quando eu vejo, às vezes eu chego perto de uma pessoa, a pessoa me olha e pensa que eu sou alguma coisa. Eu fico olhando para a cara dela e fico rindo. Porque eu me sinto o seguinte, eu me sinto simplesmente uma pessoa que Deus me pegou pela mão e me colocou em um lugar. E mais nada. Não é por minha capacidade, não é por isso, não é por isso. Porque Deus quis fazer, Deus faz o que quer. A Bíblia diz que o Senhor pega no lixeiro, no monturo, a pessoa e coloca para sentar no trono. Não é isso que a Bíblia diz? Mas foi que Deus buscou Davi. João Davi, tudo eloquente, tudo guerreiro. E Davi está lá no meio das ovelhas coisando. O Senhor diz, não é esse, vai buscar. Quem está faltando? Tem um menino ali no campo. Até o jeito de falar. Está lá no campo. Vai buscar ele. Quando ele chega e diz assim, eu estou diante do rei de Israel. O Senhor muda assim, Saul saiu para caçar as jumentas do pai. E quando voltou para casa, ele não era Saul mais, ele era o rei de Israel. É verdade ou não é? Então, cristão, quem muda a situação é Deus. Esse é o primeiro passo para que nós entendamos o texto bíblico, é nós entendermos que nós somos produtos da vontade de Deus e não queremos reconhecer a vontade de Deus. Eu não tenho vergonha de contar as coisas do passado, não. Era assim, era assim. Sapato era uma coisa boa. Ia num sapateiro, ele media o pé, fazia aquele sapato, colocava aquele pneu embaixo assim, para poder durar. O sapato rasgava, que se acabava, o pneu ficava lá. É porque ali era o mais barato mesmo. Era aquilo que a gente tinha que usar. Entende? Quando eu olho, eu não compro mais nem sapato. Filho pega, filha pega, me leva não sei aonde, me dá um sapato melhor, me dá não sei o quê. Eu fico olhando naquela hora e pensando, como Deus é bom. Como a misericórdia dele é grande. Não é que eu fui o bom na vida, é que a misericórdia de Deus foi sobre a minha vida. Não entende como é que nós temos que ver as coisas? É por isso que nós temos que ser graças a Deus. Tudo aquilo que foi vir às nossas mãos, o que nós temos que pensar é o seguinte: o que eu vou fazer com isso? Tesouro no céu. Tesouro no céu. Tesouro no céu. Porque aqui, o céu não tem traço, não tem ferrugem e não tem ladrão para roubar. Por quê? Eu tenho que ter essa preocupação. Hoje nós estamos iniciando o som. Por que eu tenho que ter essa preocupação? Eu tenho que ter essa preocupação porque a minha vida e a tua vida, ela pode ser tomada hoje. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? O que tu tens, para quem será? Se esta noite pedir a tua alma, você não fez
nada com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Os tesouros que Deus coloca aqui na terra, nas nossas mãos, exatamente Deus vai pedir a prestação de contas um dia para nós. Eu te dei isto, por que não fizeste? Ah, Senhor, eu tive desejo, mas eu tinha prioridades. A minha prioridade, a tua prioridade tem que ser Deus. A nossa prioridade tem que ser as coisas de Deus. Senão eu vou bater muito minha cabeça, vou me arrebentar muito para chegar onde Deus quer que eu chegue. Quando eu posso chegar mais cedo, eu posso ser abençoado mais cedo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega. Então Deus está interessado em duas coisas que eu quero fazer diferença, que eu quero mostrar para vocês agora. Deus está interessado nas coisas espirituais da tua vida, mas Deus também está interessado nas coisas materiais da tua vida. Deus está interessado em todos os teus bens espirituais que Ele tem te dado, e nós vamos examiná-los. Como Deus está interessado em todos os teus bens materiais. Pastor, não estou dizendo chego em casa, vendo a sua casa, trago dinheiro para a igreja, eu faço. Não estou dizendo isso não. Mas eu vou dizer para você que Deus sabe aonde está o teu coração. Deus sabe onde está o teu coração. Teu coração não pode estar em primeiro lugar na tua mulher, não pode estar no teu marido, não pode estar na tua conta bancária, não pode estar no teu carro, não pode estar na tua casa. Teu coração tem que estar em Deus. Se houver plenitude de Deus na tua vida, você terá plenitude de todas as coisas. Quando nós pegamos na nossa vida material, em todos os sentidos, aqui tem muitas pessoas com grandes tesouros, pessoas que podem adorar o Senhor e não adoram, pessoas que podem pregar e não pregam, pessoas que podem ganhar almas. O apóstolo Paulo diz que o maior tesouro que ele tinha eram as almas que ele ganhava para Cristo. E não está ganhando, você vai chamar a prestação de contas. Você sabe cantar, por que você não está cantando? Você sabe pregar, por que você não está pregando? Você sabe ganhar alma, por que você não está ganhando almas? Você pode estar visitando e ver o que está visitando. Você pode estar ajudando o necessitado, você não está ajudando. Você pode. Eu coloquei esse tesouro na sua mão, foi para você mandar tesouros para o céu. Coloquei o tesouro na terra, eu te dei tesouros, não foi para você ajuntar, foi para você mandar para o céu. Esse Sermão do Monte, eu vou te falar um negócio. Ele mexe com a vida da gente, com a vida material, com a vida espiritual, ele mexe com tudo. Então o que acontece é o seguinte: nós temos que ter um novo enfoque, de uma nova maneira do Sermão do Monte, dizendo que o Sermão do Monte traz uma modificação radical na nossa vida. Na nossa vida. Na nossa vida. Tem muita gente que está na igreja e não teve uma modificação radical. Mas quem não modificar radicalmente vai continuar crente, mas nunca vai ser cristão. Vou repetir. Quem não modificar radicalmente, de acordo com a Bíblia fala, ele pode ser crente, mas nunca vai ser cristão. Porque não é crente que vai para o céu, não. Só vai para o céu é cristão. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Até o diabo é crente. Ele estremece, mas ele não é cristão. Porque cristão é aquele que ouve a palavra de Deus. Aquele que o Senhor não precisa obrigá-lo a fazer nada, ele faz de todo o coração. Porque tem pessoas que sentem desejo, mas não fazem. A parábola daqueles 2 filhos. E tem que ser diferente, eu tenho que ter, eu tenho que sentir, eu tenho que modificar exatamente isto.
Então o Sermão do Monte abrange todas as áreas da nossa vida. O Sermão do Monte é o verdadeiro ideal que Deus tem e que Deus quer para cada um de nós. E nós não entramos em assuntos a partir de agora que realmente levam a conflito. Levam a conflito. Porque se nós retrocedermos um pouquinho, nós vamos ver o verdadeiro ideal de Deus para o seu povo nessa caminhada no Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Primeiro ele vem com as bem-aventuranças. Depois ele vem mostrar o ideal do caráter cristão. Depois ele mostra como seguir caminhando com ele pela responsabilidade que os cristãos têm de testemunhar pelo seu amor. Depois Jesus faz conosco um magnífico passeio pela extensão da profundidade da lei, ensinando que a justiça do cristão deve ceder à dos escribas e dos fariseus. Quando chega no capítulo 16, nós aprendemos nos primeiros 18 versículos que não são somente ações justas do cristão que devem ceder a dos escribas e fariseus, mas também a piedade, o amor. Isso deve ceder exatamente dos escribas e fariseus. E agora, quando nós descemos no versículo, entramos no versículo 19, nós vamos descobrir que até os alvos e prioridades do cristão nas coisas deste mundo precisam ter um valor diferente do valor cultural que a humanidade dá exatamente para a ressonância espiritual das coisas. A Bíblia chega, João, e diz: olha, até as coisas materiais, os tesouros materiais, eu tenho que olhar de outra forma. Eu não vou olhar como o mundo olha, mas eu vou olhar e dar o valor, não da cultura geral, mas o valor que Cristo nos mostra. E é interessante outra coisa no versículo 19. O foco muda. Até o versículo 18, o Senhor critica os fariseus. Agora o Senhor está nos mostrando, o Senhor nos mostrou que nós não podemos ser como os fariseus. A vossa justiça tem que ceder. Agora Jesus diz o seguinte: você não deve ser como os gentios. Nem nas riquezas da terra e nem quanto à riqueza do céu. Porque os gentios não entendem. Vocês entendem que eu falo com vocês porque vocês me pertencem. A mensagem é que ser um discípulo de Jesus é ser radical. Nós podemos ser membros de uma igreja, mas se não formos radicais, não somos discípulos de Jesus. Você sabe que você tem que radicalizar na sua vida espiritual? A palavra que eu estou dizendo é séria, é dura, muita gente não aceita. Você tem que radicalizar. Jesus quer isso, é isso. Não tem mais, não tem menos. Não temos o que discutir, nós temos que obedecer, nós temos que andar, nós temos que fazer exatamente como Ele quer. Aqui está a diferença crucial entre ser ou não ser discípulo de Jesus. Jesus hoje está convidando a ser semelhante a Ele. O que que Jesus fez? Jesus pegou um tesouro aqui na terra, que foi a sua vida, e Ele deu a sua vida para que houvesse um tesouro no céu. Um tesouro para Ele, que somos nós, que Ele vai levar para Ele. Nós somos tesouros de Cristo no céu. Mas para isso Ele teve o quê? Ele usou um tesouro material, a vida aqui na terra, a sua existência aqui na terra. E Ele pegou esse tesouro material e transformou em um tesouro espiritual, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde o ladrão não mira e rouba. Quando ele estava aqui, o diabo procurou, não procurou? Tu és o filho de Deus, tu és não sei o quê, tu és não sei o quê, tu és não sei o quê. Mas no dia que ele morreu, que ele ressuscitou diante dos mortos, ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Todo o poder é me dado. Ele disse o seguinte: não existe mais quem venha me criar problema. Porque agora eu assumi o papel que queria assumir. Mas para isso,
Os tesouros que eu tinha na terra, eu troquei por tesouros do céu. E para trocar por esses tesouros do céu, ele chegou a dar a própria vida, para que houvesse vida e abundância para todos nós. Nós somos o maior tesouro que Cristo há de apresentar a Deus no céu. Jesus hoje está convidando-nos a ser semelhante a Ele. Não apenas da maneira como nós vivemos e adoramos, mas da mesma forma como se encaram as coisas materiais em benefício das coisas espirituais. Por que você pensa que Jesus te deu alguma coisa? Jesus te deu alguma coisa porque viu que você tem capacidade de realizar coisas grandes para Ele. Ninguém entrega algo a alguém se alguém não possa realizar daquilo muito mais. É por isso que naquela parábola diz o quê? Deu 5 talentos a um e aquele entregou 10. Não é isso? Deu 2, o outro entregou 4. Mas teve um Zé Mané que recebeu 1. Em vez de transformar em 2, ele enterrou. Quando nós enterramos, a ferrugem, a traça, a ferrugem, consome os ladrões minam. Mas quando nós fazemos, colocamos nas mãos do Senhor, o próprio Senhor faz multiplicar a bênção. Vocês acham que aquelas pessoas, para conseguir, aquele homem que recebeu 5 talentos, transformar em 10, era simples a capacidade daquele homem? Não, ele lançou-se como Deus queria, e o Senhor fez multiplicar a sua capacidade para realizar a obra dele. Quando o Senhor chama o profeta diz: eu sou uma criança. O Senhor não diz: eu vou esperar você ficar adulto, mas o Senhor diz: eu ponho as minhas palavras na tua boca. O Senhor não disse: eu te dou um escudo muito grande, eu vou te dar uma lança, eu vou te levar para uma escola de guerra, tu vai aprender com os assírios. Tu vai aprender guerra com os assírios. Mas o Senhor disse: a partir de hoje, tu vai derrubar reino e tu vai levantar reino. Porque é a minha palavra na tua boca. Então o Senhor usa o tesouro que Ele nos dá, e tesouros materiais, para que nós edifiquemos grandes tesouros espirituais. São 9 horas, nós começamos 8h15. Eu não quero me prolongar, não quero cansar vocês. Falei que ia começar cedo e não ia terminar tarde. Mas eu quero deixar vocês pensando o seguinte, preste atenção. O que Deus colocou nas minhas mãos? O que eu tenho, não fui eu que ajuntei, o Senhor que deu. A partir da vida, o dia que você foi nascer, Valdete, foi o Senhor que lhe permitiu. Você não permitiu que você fosse gerado no ventre da tua mãe. Você não permitiu que você nascesse. Sabe por quê? Porque Ele tinha e tem te dado muitos tesouros materiais, para que você pegue esses tesouros materiais e mande para o céu tesouros espirituais. O Senhor chega a dizer: granjeai amigos com os tesouros da iniquidade, para um dia as portas te fecharem, eles te recebam. E nós vamos granjear a maior bênção com tesouros espirituais, que nós vamos voltar para a eternidade. Depois que bate lá, não tem ladrão que roube, não tem ferrugem, não tem nada que desgaste, não tem traça, não tem nada, porque no céu não tem nenhuma porcaria dessa. No céu só tem o que é bom. Comece a pensar o que Deus tem te dado. Comece a pensar a tua vida material e a tua vida espiritual se estão em consonância. Comece a ver as lutas que você tem passado e está passando, e veja o porquê que a dificuldade está na própria vida. O que é que diz o apóstolo? Ninguém se queixa de Deus, cada um queixa da sua própria miséria. Nós vamos na próxima quarta-feira, Deus permitindo,
nós vamos começar a pensar: o que você é? Você é rico ou você é pobre? Muitos dizem: eu sou pobre. Outros dizem: eu sou rico. Mas vou mostrar que não tem ninguém rico, não tem ninguém pobre. Existem conceitos. E dentro desses conceitos, nós podemos entender na nossa vida a bênção de Deus sobre nós. Nós podemos entender que nós somos abençoados. Não fomos nós que acumulamos tesouros, mas o Senhor nos entregou. O Senhor nos entregou. Somos mordomos. E como mordomos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E vamos aprender, se Deus quiser, a cuidar dos tesouros materiais que Deus colocou, prestar contas a Deus e mandar fortuna para o céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Na próxima quarta-feira continuamos.